Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas, e eu gostaria de compartilhar com você um estudo sobre o Salmo 70. O título que eu dei para este estudo é O Clamor Urgente do Pobre de Espírito. E antes de nós passarmos à leitura do Salmo, e mesmo antes de eu apresentar o esboço que eu atribuí a este Salmo, vamos a algumas informações introdutórias. Este Salmo é paralelo, com leves alterações, ao final do Salmo 40. Se você pegar os versos 13 até o verso 17, verso 13 até o verso 17, você tem aqui uma similaridade muito grande entre o Salmo 70 e essa porção do Salmo 40. Esse Salmo também ele é utilizado, ou melhor, o versículo 1 deste Salmo é utilizado como a introdução da adoração diária do livro de oração comum, que é o livro de oração utilizado pela Igreja Anglicana. E também é muito fácil de notarmos que o final do Salmo 70 se conecta de forma muito natural ao início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Tá bom? Com isso, eu apresento um pequeno esboço aqui, ou melhor, um esboço deste pequeno salmo, porque são 5 versos. O tópico 1, sejam humilhados os injustos, versos 1 a 3. 2, alegrem-se os justos, verso 4. 3, reconheça sua necessidade e pobreza, verso 5. Então é um salmo bastante breve. Vamos fazer agora a leitura dessa passagem e o que eu vou mudar com relação aos salmos anteriores, apesar de deixar no texto esses títulos, esses subtítulos do esboço, eu não vou fazer a leitura deles, tá bom? Para deixar a leitura do salmo mais fluida, mas você já sabe que o esboço desse salmo em 3 tópicos é 1. Sejam humilhados os injustos, 2. Alegrem-se os justos e 3. Reconheça sua necessidade e pobreza. Vamos lá então à leitura do Salmo 70. Para o mestre de música, davídico, uma petição. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Agora eu convido você a uma breve meditação sobre o Salmo 70. Vamos começar pelo final. A pessoa que clama a Deus com profundo senso de urgência é aquela que reconhece a sua própria pobreza e necessidade. É possível que muitas vezes sejamos levados a reconhecer esta nossa condição em razão das circunstâncias externas desfavoráveis, como o salmista diante daqueles que queriam tirar a sua vida. Quando não temos resposta humana, quando nossos recursos naturais não são suficientes, a tendência parece ser que nos voltemos a Deus, clamando com um senso de urgência similar ao visto neste salmo. Mas a verdade é que não bastam as circunstâncias desfavoráveis para isso. É necessário que, mesmo nessas condições, seja encontrada em nós a humildade que é característica da cidadania do reino dos céus. É bem possível que a humilhação exterior conduza à humildade no interior, mas essa não é uma relação necessária. Pois a pessoa que sofre exteriormente pode se endurecer interiormente, desenvolver uma profunda amargura e dirigir-se para longe de Deus num movimento contrário àquele que é visto neste salmo. Contudo, para o pobre e necessitado, ou talvez seja melhor dizer, para aquele que reconhece sua pobreza e necessidade, pois todos nós somos, esse reconhecimento é precisamente a porta de entrada para o reino de Deus, pois os pobres de espírito
são bem-aventurados. É claro que tudo isso só vai fazer sentido biblicamente numa perspectiva messiânica, numa perspectiva cristocêntrica. Não é a simples pobreza ou necessidade, ou melhor, o simples reconhecimento da pobreza e da necessidade que nos conduz pelos portões do reino de Deus. E de forma muito interessante, isso aqui não foi orquestrado por mim, tá bom? É bem possível que haja a providência divina e a direção do Espírito Santo aqui. Este salmo, o estudo sobre esse salmo está sendo compartilhado na semana seguinte ao estudo sobre 2 Pedro, capítulo 1. Vou inclusive deixar o link na descrição do vídeo aqui e vai aparecer na tela final também, mas estou falando aqui, estou lembrando do que eu acabei de gravar sobre a entrada para o reino dos céus, o caminho e a entrada para o reino dos céus em 2 Pedro 1, tá bom? Muito interessante isso, mas eu vou retomar para o nosso estudo aqui. Não é a simples pobreza ou necessidade, ou melhor, o simples reconhecimento da pobreza e da necessidade que nos conduz pelos portões do reino de Deus. Antes, é o Cristo de Deus, por sua morte e ressurreição, que faz isso. Mas a condição interna para que alguém se encontre no Messias é exatamente o reconhecimento da sua necessidade e da sua miséria. Aqueles que estão em Cristo e que vivem pelo Espírito se alegrarão em toda e qualquer situação, reconhecendo a presença constante de Deus junto a si e a grandeza de Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Os injustos, por sua vez, ainda que sobressaiam no presente, serão humilhados, se não nesta era, no acerto de contas que será promovido pelo Filho do Homem. E assim retornamos ao início do Salmo. E você? Tem reconhecido a sua própria pobreza e miséria espirituais? Tem reconhecido que é pobre e necessitado e que precisa da graça de Deus que está em Cristo Jesus? Essa é a única maneira de entrar e de viver no reino de Deus. Eu agradeço sua atenção até aqui. Eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. E se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de conferir o Teodidatas no formato de podcast, caso você ainda não conheça. O link vai estar na descrição do vídeo no YouTube também. De compartilhar esse estudo com aquele seu amigo, aquele seu irmão em Cristo que você acha que pode ser edificado por isso também. De deixar o seu comentário e de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.